nos foi pedido para a gente fazer uma síntese da síntese. Qual é o tema do nosso fórum? O tema central qual é? Misericórdia, uma esperança viva. Tem uma frase do Papa Francisco que eu acho assim fantástica. Ele diz: não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. Vamos repetir comigo? Não há santo sem passado. Mais forte. Não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. Mostra aí. Quem é esse daqui da esquerda? Quem é? São Francisco de Assis. Um burguesinho na sua juventude. Um playboy na sua juventude. Amigo das mulheres, não boas mulheres, né? São boas mulheres, mas ainda não sabem que são. Amigos de uma vida fácil, amigo de uma vida fácil, festas, bebidas. O rei de Assis, este era o pecador Francisco, até a misericórdia de Deus entrar na sua vida. Quem é aquele ali do lado direito? Eita, esse daí eu acho difícil vocês saberem. Vamos pular Santa Terezinha. Quem é aquele ali? Quem é? É, exatamente, você acertou. Mateus. Qual é o passado de Mateus? Ladrão, corrupto, amigo também de uma vida fácil. São Mateus, o discípulo e o apóstolo do Senhor, que escreveu o Evangelho. Quem é esse daqui, do lado esquerdo, aqui embaixo? Isso daí vocês não sabem não, mas eu vou dizer. Agostinho. Santo Agostinho. Esse daí, todo mundo sabe, né? Fez sua mãe chorar por 30 anos. 30, tão amigo de uma vida sensual, que lutou contra Deus e contra a conversão até o último instante. Nós todos conhecemos, né, aquela frase que Santo Agostinho dizia: Senhor, muda a minha vida, me converte. Aí quando ele se lembrava da vida fácil dele, aí ele dizia: mas não tão depressa, Senhor. Esse Santo Agostinho, amigo das concupiscências da carne, no passado, mais uma vez golpeado pela misericórdia de Deus, se transformou no grande Santo Agostinho. E a ferida dele, que era a sensualidade e a concupiscência, chegou a escrever nas suas confissões, e depois um livro chamado A Virgindade, o Elogio à Virgindade. Este pecador do passado se transformou no grande Santo Agostinho. Quem é esse daqui? Quem é esse daqui que está aqui embaixo? Paulo, São Paulo, perseguidor da igreja, orgulhoso, vaidoso, apegado à lei, arrancava os cristãos da sua casa, os jogava nos cárceres, empurrava-os para o martírio. Este homem, derrubado pela misericórdia divina, se transformou no apóstolo das nações. Quem é esse aqui do meio? Embaixo.
Pedro, São Pedro. O Papa, na minha conversa com ele, vou antecipar uma coisa muito interessante. Ele disse: Moisés, a misericórdia é uma coisa tão forte, o Papa Francisco disse, que olha o que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus, negou o Filho de Deus, negou o amigo 3 vezes. E o que foi que Jesus fez com ele? Fez dele Papa. O alcance da misericórdia de Deus. E essa de cima, quem é? Terezinha. Ah, Moisés, o padre confessor dela disse que ela nunca cometeu um pecado mortal. Agora eu quero ver como é que você se sai dessa. Simples. Se ela não cometeu nenhum pecado dela, mortal, Santa Teresinha era uma cantora de quê? Das misericórdias divinas. Por que ela era uma cantora? Se ela não cometeu nenhum pecado mortal, só venial, como é que ela é uma cantora das misericórdias divinas? Porque Santa Teresinha, ela sabia do que ela era capaz. E sabia que se ela não cometeu pecado mortal, se deveu simplesmente à misericórdia previdente de Deus, que antecedeu-se a ela e sustentou-a. Porque se nós temos alguma coisa de boa na nossa vida, é só porque a misericórdia nos preservou. Nós não somos melhores de nada do que nem de ninguém. Não somos melhores do que o pior pecador que nós julgamos, condenamos ou rejeitamos. Se você não é igual a ele, você saiba que você é pior, você é capaz de ser pior do que ele. Se você não cometeu aquele pecado, é porque a misericórdia lhe preservou. Lhe preservou. Mas o que eu quero dizer com todos esses santos e com a frase do Papa? Não há santo sem passado, nem pecador sem... Quem é pecador aqui? Diga eu. Eu quero dizer que você tem futuro. Você tem futuro. E pode bater palma, sim. Você tem futuro. Você, daqui assim a uns 200 anos, talvez esteja alguém dizendo: quem é aquela ali? Aí é o seu nome. Aí você não sabe quem ela era, quem ele era. Mas a misericórdia de Deus golpeou esta pessoa e fez maravilhas na vida desta pessoa. Você tem futuro. Mas isso não é palavra de efeito, não. Essa é a verdade do Evangelho. Você tem futuro. E o Senhor te criou para esse futuro de santidade, pela força da misericórdia, não pela sua perfeição, mas pela força da misericórdia que pode te perdoar e te aperfeiçoar. Porque é Deus quem nos santifica. Pelo seu perdão e a sua misericórdia continuamente dispensada na minha e na sua vida, Ele vai nos santificando. Diga à pessoa que está do seu lado: ó, você tem futuro. Diga aí para ela, porque talvez ela não esteja acreditando. Por isso o Papa Francisco diz, presta atenção, a igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas. Não. A igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas, mas de discípulos a caminho, que seguem o Senhor, porque se reconhecem pecadores e necessitados do seu perdão. Só é necessário 2 coisas para esses discípulos. Não é necessário que eles sejam perfeitos. Só é necessário 2 coisas: um coração humilde
e sincero, que caminha lado a lado do seu Senhor. A igreja não é uma comunidade de perfeitos, de pessoas maravilhosas, que não caem jamais, porque isso é mentira. Mas é uma comunidade de pessoas, de discípulos, que têm um coração humilde, que sabe que são pecadores e sinceros, querem caminhar ao lado do seu Senhor. E contam com a sua misericórdia para que cada vez que eles caírem, eles possam se levantar e se erguer cada vez mais e serem os homens de pé que ontem na mensagem, os homens de pé, as mulheres de pé, sustentados na misericórdia de Deus. Sustentados na misericórdia de Deus. Mas qual é o receptáculo da misericórdia? Onde é que a gente vai receber a misericórdia? Diga ao pessoa que está do seu lado, onde é que você acha que você vai receber a misericórdia de Deus na sua vida? Onde é? Onde é o receptáculo? Onde é a vasilha, digamos assim, que você vai receber a misericórdia? O Papa responde isso. O Papa diz: o receptáculo da misericórdia divina na nossa vida, o lugar onde a misericórdia vai incidir na nossa vida, o lugar onde a gente vai receber a misericórdia divina, diz o Papa, é o nosso pecado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é no seu pecado, é na sua fraqueza, é na sua miséria, e a miséria mais profunda, aquela miséria que você não quer nem olhar de frente para ela, é nela, reconhecendo ela, colocando a ela diante do Senhor, é na sua miséria que o coração de Deus desce, que a misericórdia de Deus lhe visita e lhe transforma. O Papa diz sobre isso: é necessário que cada um reconheça o lugar onde você se sente mais miserável, o seu segredo de miséria mais profundo dentro de si. Diz o Papa, é preciso ter a graça de reconhecer e encontrar esse lugar mais miserável, mais ferido, esse lugar onde você se encontra mais pecador. Não é qualquer miserinha, não. É aquela miséria moral, aquela miséria não transferível, porque eu sou miserável, eu fiz isso, mas por causa disso, daquilo e daquilo outro. Não, é aquela quando você toma consciência de que você escolheu e escolheu errado, e aquilo trouxe uma consequência devastadora para a sua vida e para a vida dos outros. É aquela miséria que você tem vergonha dela. É aquela que você diz, mas como é que eu fiz isso? Na altura do campeonato, como é que eu fiz isso? É exatamente essa miséria que você precisa reconhecer, apresentar a Deus com um coração sincero e arrependido. E ali, o que é que vai acontecer? Quando você chega assim diante de Deus, o que é que vai acontecer? Surpresa. Surpresa. Como o filho pródigo, que reconhecendo a sua miséria absoluta, imagina, aonde é que ele estava? Ele estava onde, o filho pródigo? Na pocilga, lá no meio dos porcos. Estava imundo,
fedorento, como diz aqui no Ceará, com uma nhaca terrível. E aí ele saiu de lá e imagina, depois andou, imagina, aí chega diante do pai, imundo por dentro e por fora. Imundo, sujo. Pai, pequei, reconheceu a sua miséria mais profunda, reconheceu, ele não escondeu, ele reconheceu, ele identificou. Aí ele chega e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Nem termina o discurso. O pai nem disse assim: meu filho, porque ele devia estar muito imundo. Não, o pai. Ou o pai não disse assim: vai lá, vai tomar um banho, meu filho, eu te perdoo. Vai tomar um banho e depois vem que eu vou te colocar vestes novas. Não. Sujo e imundo, do jeito que ele estava, o pai o abraçou. E o odor fedorento se transformou em perfume agradável ao coração de Deus, porque este meu filho estava morto e agora vive. Nós temos que ter a graça de reconhecer essa nossa miséria mais profunda e não termos medo de sujos, pecadores, nos apresentar diante do Pai, porque mesmo sujos, Ele nos abraçará, Ele colocará o dedo, o anel no nosso dedo, Ele nos revestirá com roupas novas, e aí você vai viver aquele estado que o Papa chama de dignidade envergonhada, porque você nunca imaginou que essa seria a reação do Pai. Você sabe quem você é. Você sabe que você é um pecador. Mas ao mesmo tempo, você sabe que você é amado. Você sabe que você é eleito. Você sabe que você foi dignificado pela misericórdia de Deus. E essa misericórdia lhe salva. Este estado que você se reconhece o seu nada, mas amado, eleito, perdoado e dignificado por Deus. Essa dignidade envergonhada é o estado salvífico, onde a misericórdia vem, lava e lhe transforma. Feliz é aquele que vive e revive sempre essa experiência. Porque esta experiência é salvífica. Santo Inácio usa também uma figura sobre isso. Santo Inácio, falando sobre isso, ele diz, é como se fosse um soldado, um cavaleiro. Santo Inácio é do tempo das batalhas, das guerras, cavaleiro. Santo Inácio diz, é como se fosse um cavaleiro que recebeu muitos benefícios do rei. Muitos benefícios do rei. Mas esse cavaleiro um dia começa a fazer coisas contra o rei. Começa a conspirar contra o rei. Começa a trair o rei. E é pego em flagrante. E ele tem que se apresentar diante do rei e diante de toda a corte. E aí vai aquele nobre cavaleiro envergonhado, sob o olhar de todos, se aproximando diante do rei. E quando ele chega diante do rei, o rei olha para ele e não só perdoa, mas manda ele subir ao lado dele, o dignifica e o coloca à frente dos seus exércitos. E Santo Inácio diz, imagine o coração deste cavaleiro.
Imagine como ele servirá esse rei de uma forma nova e de uma fidelidade incondicional. Meus irmãos, não é isso que aconteceu conosco? Eu e você não somos este homem que muitas vezes, e esta mulher que muitas vezes ferimos a Deus, traímos a sua confiança. Mas Ele não só nos perdoa, mas nos coloca à frente do seu povo. É o amor insistente, contínuo, de Deus que não desiste e que nos salva, que é capaz de mudar o coração mais endurecido. É o espaço salvífico de Deus.